Olá, meus amigos e amigas, irmãos, irmãs. Eu sou Joel, aqui da Igreja do Bosque dos Eucaliptos, e tenho atuado na direção do Ministério de Mordomia Cristã e também tenho auxiliado aí no Ministério da Saúde da Igreja. Tá? E também faço parte como terapeuta da Clínica Bom Viver. Eu quero passar algumas informações para todos nós neste dia pelo seguinte: nós estamos passando uma crise muito terrível no mundo, no Brasil, crise de saúde devido a essa doença terrível, crise econômica, crise política, crise ideológica também, que tem afetado a saúde da população. Nós, queridos irmãos, nós temos que entender que Deus nos dá todas as orientações para podermos ter saúde neste mundo difícil que a gente vive. Claro que 100% saudável nós não podemos, porque existe já 6.000 anos de pecado. Então nós herdamos de nossos pais e avós aí os efeitos do pecado sobre a nossa vida. Tá? Mas nós podemos fazer alguma coisa. A Bíblia orienta sobre alimentação saudável, sobre atividade física, né? A paz com Deus. Né? A irmã White, nos seus livros, né, fala sobre os 8 remédios da natureza, a importância da boa alimentação, exercício, muita água, envolvimento com Deus, sol, temperança, ar puro e repouso. E eu quero mencionar aqui agora, principalmente nessa época do ano, a atuação do sol no nosso organismo, que é um dos recursos que Deus colocou na natureza. Na década de 80, queridos, não sei se vocês se lembram, mas houve uma onda aí dizendo que o sol faz mal, provoca câncer de pele, então houve uma fobia aí do sol, então as pessoas começaram a se afastar do sol. Hoje, a nível mundial, mais de 90% da população estão com níveis baixos de vitamina D no organismo, que é este hormônio poderoso. A vitamina D, ela é o maior estimulante do sistema imunológico. O mais importante estimulante do sistema imunológico é este hormônio, a vitamina D. Então é muito importante a gente tomar sol todos os dias, pelo menos uns 15 minutos, aí 60% do corpo, 70% do corpo, para que você possa estimular o seu organismo a produção desse hormônio poderoso para evitar esta doença terrível. Nós temos hoje, olha, mais de 52.000 artigos científicos que comprovam a eficácia da vitamina D no combate dessa doença que está aí terrível. Então, o que nós temos que fazer? Temos que usar os recursos que Deus disponibilizou para a gente. Além disso, existe hoje alguns medicamentos aí no mercado que os bons médicos estão ministrando nos seus pacientes. Remédios que fazem bem, que estão atuando para prevenir e combater esta doença. Então nós temos que abrir os nossos olhos, ver os recursos que existem hoje à nossa disposição. Por exemplo, Davi, quando foi lutar contra o gigante Golias, ele não era um soldado, ele não tinha as armas de guerra, mas ele usou aquilo que ele tinha, ele usou a funda, ele tinha habilidade na funda. Ele, para proteger ali suas ovelhas ali no campo ali, né? Ele usava o que? O cajado e a funda para espantar ali os animais ferozes. Então, queridos, nós temos muitos recursos naturais que nós podemos usar para melhorar aí a nossa imunidade. Nós estamos, queridos, vivendo uma época de guerra. Na época de guerra, a gente tem que usar todos os recursos, sejam eles naturais ou não. Então, isso é muito importante, tá? Eu, particularmente, não gosto de tomar medicamentos, mas quando há uma necessidade, a gente tem que usar. Isso é uma questão de vida ou morte. Por exemplo, este medicamento, a ivermectina, existem, desde o ano passado até este mês, por exemplo, foram vários estudos feitos, nós temos cerca de 46 estudos científicos provando a eficácia deste medicamento, ivermectina, tanto para prevenção quanto para tratamento. Então, você que tem seu médico, o médico ele tem toda a autonomia, segundo o Ministério da Saúde, tem toda a autonomia de passar esse medicamento para o seu paciente. Nós podemos usar. É uma ferramenta que existe no momento de guerra. E nós temos que tomar cuidado que essas ideologias, que essa questão política, que não há outro recurso, não há outro remédio, não há outra solução que é só vacina. Claro, a vacina é uma outra ferramenta que nós podemos e devemos usar. No entanto, não podemos esperar o quê? A ciência, nós temos que usar as ferramentas. Por exemplo, eu mencionei do uso do sol. Nós podemos comer, por exemplo, o coco. O coco, ele combate vírus, bactérias.
Tá? Devemos o quê? Melhorar a nossa condição física, atividade física, melhorar a condição dos nossos pulmões, fortalecer os nossos pulmões, através da respiração, atividade física. Tá? O uso da água é fundamental. Ok? Outra coisa importante é estar dentro do peso equivalente à nossa altura. Então, hoje, a grande maioria das pessoas que estão morrendo por esta doença terrível estão acima do peso. É um índice importante. Então, nós temos que considerar aqueles que estão acima do peso, perder essas gorduras para evitar essa doença e outras doenças também. Tá? Então, é muito importante essa questão. Nós, como povo de Deus, a gente tem que começar a praticar aquilo que a Bíblia e o Espírito de Profecia nos ensinou. E levar essa informação também aos nossos irmãos. Eu, por exemplo, eu uso alguns recursos em casa. Eu estudei sobre alguns minerais, né? E eu uso um mineral em casa, que é uma solução mineral, que também combate vírus. Ele mata vírus pelo processo de oxidação. Então, eu deixo pronto já na minha geladeira. Então, qualquer sintoma de início, eu já começo a tomar essa solução mineral, que não tem efeito colateral, não tem contraindicação. Só que não é remédio, não pode ser divulgado como remédio, mas eu uso porque eu estudei e sei da eficácia dela na nossa saúde. Então, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Estamos vivendo uma situação muito difícil, no momento histórico, né? O Brasil nunca passou por essa situação terrível. E nós precisamos cuidar do nosso povo, da nossa saúde, da nossa família, né? Cuidar principalmente dos nossos pastores, obreiros, coportores, médicos, enfermeiros, os nossos irmãos que estão na linha de frente, que precisam cuidar da sua imunidade. Isso é muito importante para a gente cumprir a nossa missão aqui nesta terra. Cada um deve fazer a sua parte, proteger a sua família. E você tem o direito de pedir para o seu médico esses recursos que estão disponíveis. E ele pode te auxiliar nesse sentido. Um médico cristão que tenha bom senso, que tenha a visão aí plena, né, de realmente proteger as pessoas e salvar vidas. E que Deus abençoe a você neste dia e vamos nos preparar para cumprir a nossa missão, para encontrar com o Senhor. Que Deus abençoe você.